Cristo, de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa. Por isso que eu digo que você tem que crer. Se você não crer, meu irmão, você não vai entender as pessoas. Para entender o sentido real das coisas de Deus, ela precisa crer, ela precisa ter fé no seu coração. Preste atenção. E ele triunfou. A palavra triunfo é o que vai marcar essa noite para mim e para você, amado. Grave isso, porque ele triunfou não para que todos olhassem e dissem ele é Deus. Ele triunfou para que eu e você pudéssemos com ele triunfar também sobre as trevas. Aleluia. Cristo não pagou um alto preço só para ser reconhecido como Deus. Pagou um alto preço para te ver triunfar sobre o pecado, sobre a morte, e com ele habitar eternamente. Aleluia. Mas então por que você não está triunfando? Por que você ainda não está triunfando sobre o pecado e a morte? Preste atenção. Colossenses no capítulo 2 diz o versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si. Você vai entender esta mensagem, o triunfo, e vai entender o verdadeiro poder de Jesus que foi manifesto na cruz do Calvário por você, meu irmão. Quando você abrir teu coração e começar a crer nas coisas sobrenaturais que Deus fez pela tua vida e na essência que há na obra da cruz. Nós cristãos temos que parar de olhar para a cruz e enxergar Jesus ali morto, enxergar Jesus ali sofrendo, vertendo o seu sangue. Quando você olhar para a cruz, você vai ver a cruz, ela está vazia, porque o nosso Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Nem a morte pode deter o Senhor. E é isso que vai te fazer triunfar com Ele. Aleluia. Preste atenção. É impossível perceber a dimensão do que se moveu no mundo espiritual em nosso favor se você não tiver fé. Preste atenção, meu irmão. Se você não crer na ação poderosa de Deus através da obra da cruz, você nunca vai perceber a dimensão do que se moveu. Você consegue perceber o que aconteceu no mundo espiritual quando Jesus expirou? Para quem já viu em filme, para quem leu a palavra e para quem crê, Jesus diz: Pai, recebe o meu Espírito. Você tem ideia da dimensão das coisas que se moveram no mundo espiritual, meu irmão, a teu favor? Você já foi para casa pensando nisso antes de cometer um pecado? Antes de fazer algo para ferir uma pessoa, antes de transgredir um mandamento do Senhor, antes de pensar: eu não quero mais seguir esse caminho, estou tão magoado com a igreja, estou tão magoado com o Evangelho. Você já pensou no que se moveu, a dimensão das coisas que aconteceram no mundo espiritual pela tua vida? Não foi para que ele se exaltasse em si mesmo, não. Ele morreu e ressuscitou e moveu o mundo espiritual, fazendo isso em teu favor. Aleluia. Mas nós às vezes não percebemos isso. Sabe por quê? Porque a nossa fé está limitada a uma coisa chamada religião. A nossa fé está limitada a uma coisa chamada bem-estar. A nossa fé está limitada a uma coisa chamada satisfação dos prazeres e dos desejos. A nossa fé está limitada ao mundo materialista, consumista, a esse mundo que vivemos hoje, que nos impede de enxergar o poder da obra da cruz que agiu em nosso favor. Meu irmão, quando alguém diz para mim: pastor, peguei um serviço, mas não vou poder mais participar dos cultos, o que o senhor acha?
eu olho para a pessoa e digo: aceita Jesus na tua vida, meu irmão, te converte, te arrepende dos teus pecados. Como assim, pastor? Como alguém pode pensar em não vir na igreja, a não participar dos cultos, a não se envolver com Cristo, a não entregar a sua vida para Deus, para ter uma vida materialista e entregue a esse mundo, vivendo de uma forma, nesse evangelho hoje que é pregado, o evangelho humanista, a satisfação da necessidade humana, quando na realidade Cristo já satisfez toda a tua necessidade, porque você era condenado à morte e Ele por você te deu vida. Aleluia! Você crê nisso? Dá glória ao Senhor, porque Ele merece. Aleluia! Ele merece. Que é uma satisfação maior do que essa, te tirar da morte para a vida. Esse é o triunfo. Por essa razão, queridos, essa noite eu quero que você entenda mais do que simplesmente o que significa a palavra triunfo, mas os benefícios que ela pode trazer na tua vida. Mas se você estiver com o seu coração ainda fechado, não tem problema. Eu creio numa palavra que diz: a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça toda pedra. Aleluia, em nome de Jesus. Um dia essa palavra vai arrebentar, vai destruir todas as coisas que prendem e preenchem o teu coração e te impedem de ouvir e entender aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Preste atenção. O que significa a palavra triunfo? A palavra triunfo vem do grego triunfos, que quer dizer, preste atenção, que coisa linda, isso é demais. Triunfo, do grego triunfos, que significa triunfar, triturar, vencer. Dá para entender o que ele fez com os principados e potestades, com todos os poderes do mundo das trevas. Você consegue entender? Isso foi por você. Diga: foi por mim. Foi por mim. Ele venceu, Ele triunfou, Ele triturou o poder das trevas pela tua vida. Aleluia. Você vai ter que sair daqui hoje entendendo que foi por você, porque muitos olham para Jesus e pensam que Ele fez tudo isso, Deus enviou o seu Filho só para mostrar que Ele é Deus. Ele fez isso por amor. Diga para quem está do seu lado: foi por amor. Mas sabe amor por quem? Foi por você mesmo. Você que muitas vezes é um ingrato, você que muitas vezes não tem um coração quebrantado para vir num culto, porque a preguiça, o desânimo, a falta de motivação. Eu nunca vi crente ter que ter motivação para vir na igreja. Crente tem obrigação de vir na igreja, não é motivação. Hoje acho que eu não vou ir, não estou me sentindo motivado. Então te sinta obrigado a estar na presença do Senhor. Crente escolhe o dia agradável para sair de casa. Hoje eu acho que vou à igreja, a temperatura está agradável, não chove, não faz frio, mas também não está calor. Meu irmão, faça sol, faça chuva, caia a pedra do céu, esteja na presença do Senhor Jesus. Por você Ele triunfou, Ele venceu e Ele triturou toda a obra do império das trevas pela tua vida. E Ele não teve medo do frio, não teve medo do calor, não teve medo, meu irmão, da chuva, não teve medo de tempestade, não teve medo da morte por você, querido. Aleluia. É para você mentalizar isso. Presta atenção. Com isso já podemos ter uma ideia do que esse triunfo de Cristo causou a Satanás e ao império das trevas. No mundo espiritual, Satanás e seus demônios entraram muito mais do que desespero, entraram num grande abalo, porque ali foi decretada não somente a vitória de Jesus, mas a condenação de Satanás. Não se esqueça disso. A obra da cruz determinou a condenação de Satanás. E com essa obra, Deus determinou que todo aquele que crer no seu Filho não
perecerá, mas terá vida eterna. Quem quer ter vida eterna? Pastor, mas pode isso? Pode. Pela obra da cruz, Ele triunfou sobre a morte. Preste atenção. Ele triunfou e venceu todo o império das trevas. Não houve sequer a chance para que Satanás pudesse criar uma estratégia de defesa para que escapasse da ação sobrenatural do projeto de Deus. Preste atenção. Ele triunfou, triturou, venceu as trevas e não deu tempo para que Satanás criasse nenhum tipo de estratégia, porque o plano de Deus é infalível. E o tempo inteiro esse plano foi elaborado para alcançar a tua vida, para que você pudesse triunfar com Cristo Jesus. Aleluia. A palavra triunfar, meu irmão, traz a reflexão: o que se sucedeu no ato da cruz. Porque para os religiosos, Jesus foi um coitado que pagou por algo que ele não merecia. Mas para aqueles que creem no poder de Deus, Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, que foi para aquela cruz para cumprir um projeto seu. E naquele projeto estava determinado vencer o pecado, a morte, Satanás e todos os seus demônios. E quando eu olho para a cruz e visualizo um Deus poderoso cumprindo o seu propósito, não um Deus que ficou a mercê das mãos do homem e do império das trevas, mas um Deus que venceu todas as coisas. Esse é o Jesus que nós servimos. Talvez muitos demorem para crer, mas um dia crerão. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas aqueles que escolherem, meu irmão, confessar a Cristo agora, terão o seu galardão garantido no céu, em nome de Jesus. Terão a sua recompensa. Por isso, não se esqueça, é melhor você abrir seu coração e começar a entender o projeto de Deus. Pastor, o senhor está tentando me amedrontar? Não. Eu estou tentando encorajar você a dizer não para o pecado. Eu estou encorajando você a dizer: chega de sofrer, chega dessa vida medíocre, chega desse casamento destruído, chega dessa vida financeira destruída, chega de não ter uma vida com projeto, chega disso. É isso que eu quero dizer para você essa noite, porque o Senhor, através do triunfo, trouxe para nós também a vontade de triunfar, em nome de Jesus. Você consegue entender o que é esse triunfo? Se você consegue entender, preste atenção, você terá a dimensão do quanto isso é sobrenatural. Você vai entender porque os demônios têm muito temor e tremor por Jesus Cristo. Amado, preste atenção, eu não consigo entender porque algumas pessoas não têm temor e não têm tremor de Jesus e nem de Deus. As trevas conhecem o Senhor e por isso tremem diante dele. A Bíblia diz que os demônios reconhecem quem é Jesus e diante dele eles tremem, aleluia. Se você começar a ter entendimento e ter a dimensão da obra da cruz, você vai entender que Satanás e seus demônios tremem diante do Senhor Jesus. Por que será que nós perdemos o temor e perdemos o tremor diante de Deus? Sabe por quê? Perdemos a dimensão do poder sobrenatural que foi a obra da cruz. E por isso nós escolhemos viver essa vida medíocre de engano, essa vida de aparência que o pastor pregou semana passada. Chega de máscaras, chega de vida de aparência, chega, ele triunfou para que nós pudéssemos ser vencedores, aleluia. Dá para dar um glória? Quando você começar a ter o entendimento e ter a dimensão do que aconteceu naquele lugar,
Você vai chegar em casa, vai olhar para a tua família e você vai dizer: eu te amo, aleluia. Você vai olhar para o seu marido e vai dizer: eu te amo. Sabe por quê? Por quê? Porque Jesus triunfou para que eu triunfasse no meu casamento, aleluia. Para que eu triunfasse na minha vida financeira, para que eu triunfasse, aleluia, na minha vida pessoal, para que eu triunfasse na minha vida espiritual, em nome de Jesus. Aí você vai olhar para sua esposa e vai dizer: eu te amo. Eu ouvi uma frase essa semana, olha, isso mexeu com o meu coração, sério. Eu estava com o irmão Gilberto indo buscar o meu filho na faculdade, e nós íamos conversando, e de repente eu me senti constrangido com uma frase que ele falou. Eu acho que nunca mais vou andar com o irmão, me perdoe, porque eu acho que ele que vai acabar me discipulando. E nós conversávamos sobre as esposas, o quanto elas são chatas e o quanto elas não merecem nosso amor. E de repente ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu fiz a minha esposa sofrer tanto um tempo atrás que hoje eu não me permito ficar bravo com ela, mesmo que ela esteja errada. Quando ele falou isso, eu quero aceitar Jesus, irmão. Ora por mim agora. Eu não me permito ficar bravo com ela, mesmo que eu saiba que ela está errada, me falando coisas que talvez não eram necessárias dizer naquele momento. Por tudo que eu fiz ela passar. Dá para você entender por que ele triunfou? Para ver homens transformados desse jeito, aleluia. Dá para entender por que ele triunfou? Para ver famílias restauradas assim, que um dia o diabo conseguiu, por uma brecha, por um furo, entrar, devastar, fazer uma bagunça. Mas quando Cristo chega, os demônios tremem, os demônios temem, e eles fogem diante da presença do nosso Senhor, aleluia. Oh! E quando ele chega, os demônios saem, a casa é limpa, restaurada, estruturada, porque você vai triunfar com Jesus Cristo, em nome do Senhor. Dá glória a Ele, aleluia. Ele fará famílias triunfar, como Ele triunfou sobre o império das trevas. E essa frase impactou a minha vida. Você viu como o pastor aprende? Viu como ninguém sabe nada? Nem sei se vou pregar no dia dos casais, não vou convidar o irmão para pregar, porque eu todo dia me permito ficar irritado com a pastora. Mas Deus tem trabalhado no meu coração. Trabalha no vaso, Senhor. Quando nós entendemos a dimensão do que aconteceu naquela cruz, aí vamos entender porque até os demônios se prostram diante de Jesus. Entra Jesus naquela cidade. Essa mensagem o pastor Leandro pregou há 2 domingos atrás. Quando ele entra na cidade de Gadara, ele não vai até o endemoniado de Gadareno. A Bíblia diz que o homem possesso de demônios vem até Jesus, se prostra e adora e reconhece quem é Jesus. O que viestes fazer aqui, ó Filho do Altíssimo? Viestes me atormentar antes da hora? Para quem lê Bíblia, conhece Evangelho, presta atenção nas vírgulas, dá para ter dimensão de quem é Cristo, o poder que há sobre Ele e na sua obra poderosa, irmão. Nós temos dificuldade de nos prostrar diante daquele que triunfou por nós, porque não conhecemos e não temos a noção da dimensão que é e do que aconteceu no mundo espiritual. Sabe o que acontece? Sabe por que Satanás é estrategista e as suas estratégias só dão certo conosco, não com Jesus? Porque ele conhece um mundo que não conhecemos. Sabe por que é fácil o diabo tocar na vida de um crente, fazer ele se transformar em segundos, fazer ele mudar até a fisionomia em segundos? Porque nós ainda não conhecemos verdadeiramente
a dimensão do que aconteceu no mundo espiritual quando ele disse: em tuas mãos entrego meu espírito. Se tivermos a dimensão do que aconteceu, das coisas que se moveram no mundo espiritual, meu irmão, nunca mais vamos deixar Satanás tocar na nossa vida, porque nós já triunfamos com Jesus sobre ele. Os demônios se prostram, os demônios reconhecem. O que falta para que nós reconheçamos quem é Jesus? Cristo é o Senhor. Não se esqueça disso. Merece ser exaltado sempre, sempre. Não há nenhum nome que esteja acima desse nome. Não há nenhum outro que se compare a ele. E se os demônios se prostram, porque eles reconhecem e sabem a autoridade que é no nome de Jesus, imagina eu e você, que hoje estamos aqui porque ele triunfou por nós. Se pudéssemos, andaríamos prostrados todos os dias, aleluia. Se não literalmente, pelo menos com o nosso coração prostrado à vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Se você consegue entender a dimensão do que aconteceu naquele momento, na obra da cruz, naquele momento do triunfo, meu irmão, você vai entender por que Satanás tem tanto ódio da tua vida. Você vai entender por que o diabo odeia tanto a tua casa, a tua família, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa. Só que o pior de tudo é que ele não usa armas espirituais para atacar a nossa família. Ele usa eu e você. Então, se você tem noção do que aquele momento, se você tem a dimensão do que aconteceu naquele momento, meu irmão, você vai entender porque o diabo tem tanto ódio e está sempre tentando destruir, bagunçar, desestruturar, desestabilizar nossa vida. Se você prestou atenção no versículo que nós lemos, meu irmão, Cristo despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou sobre eles em si mesmo. Sabe o que significa despojar? Despojar significa trazer da guerra os despojos, ou seja, as coisas que você tirou do inimigo que eram de valor. Você ganha a guerra, você destrói os inimigos, você vence eles e ainda tira aquilo que lhes pertencia. Diga assim: eu fui um despojo que ele resgatou. Se você não entendeu a maior indignação do diabo e o ódio que ele tem, é porque ele perdeu você para Cristo Jesus, que foi até lá, na guerra, na batalha, sozinho, e resgatou a tua vida das mãos do diabo, aleluia. Eu vi aqui o Fábio falando, e assim como ele, há tantos testemunhos, tantas vítimas, tantos reféns de Satanás, tantos homens e mulheres presos nas garras do diabo, mas o Senhor foi lá no inferno e resgatou você de lá, tirou você das mãos do diabo e disse ainda: não há mais nada que o condene, e toda a condenação, toda a cédula, tudo que te condenava, ele tomou das mãos do diabo, rasgou, meu irmão, e limpou a sua vida, para que hoje você seja um homem limpo, purificado pelo poder de Jesus. Eu fiquei tanto tempo preso nas drogas, mas hoje eu sou um homem restaurado. Hoje você é um homem que foi, meu irmão, trazido como despojo da guerra. Você foi resgatado numa batalha, não se esqueça disso. Tem gente que acha: eu não fumei, eu não bebi, eu não me droguei, eu não me prostituí, eu não cometi nada, eu sou cristão já desde pequenininho, então
eu não participo disso tudo. Meu irmão, antes de você nascer, ele já estava na guerra lutando pela tua vida, aleluia. E além de trazer e resgatar você das mãos do diabo, ainda os expôs publicamente, porque todos sabem e os demônios sabem que pelo nome de Jesus, aleluia, todos se prostram e se rendem. E a maior indignação do diabo é saber que ele não pode fazer nada para impedir isso, ele não pode fazer nada para mudar isso. E quando ele olha para a tua casa, olha para a tua vida, olha para a tua família, ele se morde de raiva, ele chora de raiva, ele sapateia de raiva, mas ele sabe: eu não tenho poder mais, eu não tenho autoridade mais, porque eles foram resgatados e eles triunfaram com Jesus, e eu não tenho autoridade sobre eles, aleluia. Você acha que ele te ama, né? Por isso que tem tanta gente que tem comunhão com Satanás, porque acha que Satanás é um grande amigo. Eu lembro-me que quando eu aceitei Jesus, na noite que o pastor foi orar na minha casa, eu tinha um bar muito bonito na minha casa, cheio de bebidas. E é por isso que eu volto a dizer que eu não tomo nada, eu não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica, nem vinho. Por muito tempo eu tomava cálices de vinho, até que um dia Deus falou comigo. Eu me criei e me converti numa igreja que você podia tomar um cálice de vinho. Então aquilo virou para mim uma coisa normal, até que um dia Deus falou para mim: se você quer ser igual ao mundo, por que você veio para cá então? E não tomo vinho, não tomo nada. E eu me lembrei daquela noite, quando o pastor entrou na minha casa, viu o bar assim bonito, cheio de bebida. Pensa em tudo que era tipo de bebida alcoólica. E ele olhou para mim, eu fiquei louco de vergonha, baixei a cabeça e falei: deixa vir para fora, pode orar, pastor. E o pastor orou, não manifestou, não veio nada. Depois ele foi orar na minha esposa. Aí brincadeira, a mulher é brava, né? Mas quando o espírito maligno que se apossou da vida dela manifestou, olhou para mim e disse assim: todos os dias eu estou contigo naquele coquetel. Irmão, quando o pastor terminou de orar, a primeira coisa que eu fiz foi botar fora o bar, as bebidas. Eu limpei a minha sala. O demônio disse assim: todos os dias eu estou contigo no nosso coquetel, eu faço parte da tua vida, e agora eu vou te levar e vou destruir a tua casa. Rapaz do céu. Mas em nome de Jesus, no nome de Jesus, eu triunfei sobre toda a estratégia do diabo para destruir a minha casa, aleluia. Onde está, ó morte? Onde está os meus acusadores? Onde estão os meus inimigos? Todos cairão por terra, porque ele triunfou. Em nome de Jesus eu também triunfei, aleluia. O triunfo trouxe benefícios extraordinários para o homem. Eu vou acelerar um pouquinho. Sem Jesus ainda estaríamos mortos em nossos pecados e reféns das mãos do diabo, mas o Senhor, triunfando na cruz, nos trouxe grandes benefícios. Quais são esses benefícios? Primeiro, purificação dos nossos pecados. Amado, eu sei que aqui há muitas pessoas com muitos testemunhos diferentes, e se fôssemos escutar um por um dos irmãos, com certeza histórias lindas e maravilhosas de pessoas que já tiveram numa vida antes de conhecer a Cristo, uma vida de sofrimento, uma vida de muita sujeira, de muito pecado. Mas eu quero dizer para você que passou por esse caminho, que não há mais condenação, porque o nosso Senhor Jesus nos perdoou, e o Senhor Jesus, através da obra da cruz, nos purificou de todo o pecado, aleluia. A palavra do Senhor diz, 1 João: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não há pecado para escolher, é de todo o pecado, em nome de Jesus.
Pois por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Pelo sangue de Jesus, somos purificados de todo o pecado. Quantas pessoas me procuram: pastor, eu não sou digno, pastor, eu fiz tanta coisa errada, será que eu tenho realmente perdão? Eu quero dizer que você tem muito mais do que perdão. Você tem perdão, purificação, salvação, vida eterna, aleluia. Não interessa, por Ele somos purificados. A obra da cruz trouxe para mim e para você purificação, e é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca tiram o pecado do povo, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Hebreus capítulo 10. O Senhor Jesus, pela obra da cruz, nos trouxe um benefício chamado perdão e purificação de pecados, aleluia. Você quer um benefício maior do que esse? Não olhar para trás, meu irmão, e seguir para frente, sem ter que dar explicação para ninguém, porque Cristo já te purificou e te limpou de toda a sujeira. Aleluia. Temos que ter a consciência de que é possível nos achegarmos a Deus com um coração arrependido, invocar a misericórdia do Senhor, e então receberemos o seu perdão. Entenda uma coisa: perdão não será alcançado, porque muitas vezes o ser humano, ele fica se martirizando, se culpando e se vitimizando diante da situação. A única coisa que o Senhor espera é que você creia no seu Filho, clame pela sua misericórdia e o seu perdão, e você será purificado de todo o pecado. Aleluia. Outro benefício maravilhoso, a regeneração, que está ligada à purificação, porque, meu irmão, quando eu ouvi o irmão Gilberto falar essa frase: eu não me permito ficar bravo com a minha esposa, por tudo que fiz ela sofrer, eu pude ver o que é um homem regenerado. A Bíblia diz que assim, e se alguém está em Cristo, as coisas o que? E eis que tudo se fez novo, e em Cristo somos o que? Novas. Dá para você acreditar? Dá para você acreditar, Marisa, no marido que você tem hoje? Compara-se com aquele marido de anos atrás. Dá para você acreditar, pastora, no marido que você tem hoje? Não fala. Dá para entender o que é a regeneração? Dá para você entender a obra poderosa que foi conquistada pela nossa vida? Talvez pessoas pensem que você não tem mais jeito, que não tem mais solução, que a situação e que a forma de vida escolhida por determinadas pessoas não tem como ser transformada. Mas eu digo para você que no nome de Jesus você pode triunfar. Aleluia. Ser regenerado. Você acha que um dia eu me imaginei em cima de um altar de uma igreja ministrando uma palavra? Um skatista bêbado que andava pela rua sem nenhuma expectativa de vida. Dá para imaginar o pastor na Praça da 48 andando de skate com o cabelo para cima, porque não cresce para baixo, com uma garrafa de refrigerante e cachaça, tomando, andando de skate com a calça toda rasgada, um tênis que, quando a minha mãe me dava um tênis novo, chegava em casa e cortava do lado para botar uma fita cinza. Um dia um amigo falou assim: por que você rasga o tênis? Ué, porque todo mundo bota a fita. Mas não é melhor botar a fita sem rasgar o tênis? Azar, vai ficar mais, entendeu, dentro do esquema. Dá para imaginar? Quando ele regenera, ele transforma, meu irmão. E quando ele transforma, ele confunde os sábios. Aleluia. Isso que é lindo do Evangelho. Deus pega as coisas que não são
para confundir as que são. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Grave o que eu vou dizer essa noite, e se você puder dar um glória, você dá. Deus traz à existência as coisas que não existem. Aleluia! Ele é demais. Deus é demais. Se você consegue entender, olha o que o apóstolo Pedro diz: sendo de novo regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece em nós para sempre. O direito que nós recebemos ao sermos regenerados, meu irmão, é de podermos sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Já estou terminando. Através de Cristo temos comunhão com Deus, não se esqueça. Através da obra, através do triunfo, temos comunhão com Deus. A palavra do Senhor diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Um dos benefícios maravilhosos do triunfo de Cristo na cruz do Calvário foi resgatar a comunhão de Deus com o homem. A comunhão estava completamente desfeita. Deus já não conseguia mais, pelo pecado que consumia o coração do homem, ter qualquer tipo de comunhão com a humanidade. Você acha que quando você está no pecado, Deus tem comunhão com você? O Espírito de Deus não tem comunhão com o pecado. E por isso Ele nos perdoa, purifica, regenera, para nos fazer ter comunhão novamente com Ele. Porque aí, tendo a nossa consciência purificada pela palavra, purificada pelo Espírito Santo de Deus, um coração verdadeiro diante do Senhor, teremos comunhão com Ele. Talvez você não consiga entender. Uma das coisas que deve doer demais no coração de Satanás é porque um dia ele esteve naquele lugar. É porque um dia ele tinha uma plena comunhão com Deus, e essa comunhão se desfez e não teve volta. Você é um privilegiado, meu irmão. Quantas vezes você desfez a comunhão? Por quantas vezes você desfez a comunhão? Mas Deus é tão bom que essa noite está dizendo a você: eu quero ter comunhão de novo. Eu quero ter comunhão com você. Satanás, chamado de Lúcifer, só teve uma chance. Quantas você vai precisar? Até quando vamos olhar para Deus como aquele que tem a obrigação de estar sempre me perdoando e passando a mão por cima de mim? Quando vamos olhar para Deus como Deus, aquele a quem eu preciso adorar e ser fiel, obedecer e respeitar? Quando vamos olhar para Deus porque Ele é Deus? Quando vamos parar de olhar para Deus como aquele que parece que tem obrigação porque é pai de fazer as minhas vontades? Deus não tem obrigação de fazer nada, porque o que Ele tinha que fazer foi construído na cruz do Calvário. O que tinha que ser feito foi feito. Ele triunfou sobre o pecado, sobre a morte, para que você tivesse comunhão com Deus. Chega de vivermos uma falsa comunhão. Deus não vive falsa comunhão. Não há comunhão pela metade. Ou você se entrega por inteiro, ou você não se entrega. Um benefício sobrenatural: o véu se rasgou. Aquilo que nos separava foi aniquilado.
Você não tem comunhão porque você não quer, porque Deus moveu o sobrenatural, não poupou o seu filho para poder ter comunhão com você. Aleluia. Quantos querem ter comunhão com Deus? Não sei se você está entendendo. Não sei. Essa comunhão nos dá o direito de sermos chamados filhos. Essa comunhão nos dá o direito de podermos chamarmos Ele de Pai. Um Deus que nos dá o direito de chamarmos Ele de Pai. Mas não é por isso que nós vamos olhar para Ele como alguém que tem que estar à disposição das minhas necessidades, porque Ele já fez tudo que tinha que ser feito. Entenda isso. Agora Ele quer fazer você triunfar junto com Cristo Jesus. Mas nós insistimos como filhos rebeldes, desobedientes, sempre tentando saciar os nossos anseios, nossos desejos. Até quando? Até quando? Quando vamos poder olhar para Deus e dizer: Pai, Abba Pai? Quando vamos entrar no Santo dos Santos com ousadia e dizer: Pai, eis-me aqui? Ele triunfou para que você tivesse isso. Ele triunfou para que você não ficasse dependente mais da palavra de homens, para que você não ficasse mais dependente de oração de homens, mas que você pudesse ter acesso direto ao Pai, direto a Ele. Aleluia. Sabe o que me machuca? É olhar a televisão e ver homens enganando pessoas, manipulando pessoas, tirando vantagem, talvez da falta de conhecimento de milhares de pessoas, levando a elas uma palavra fria, vazia do amor de Deus, uma palavra de positivismo puro, fazendo com que pessoas coloquem sua fé na palavra de homens e não na palavra, no poder e na obra de Deus, através da cruz. E milhares de pessoas sendo conduzidas para um caminho de engano. Mas quando você entender o triunfo e os benefícios, vai entender que Ele nos fez ter novamente comunhão com o Pai, e que devemos entrar no Santo dos Santos com ousadia. Ousadia é coragem, porque não devemos nada. Temos um Pai que tem orgulho de nós. Entrar no Santo dos Santos é entrar sem medo. O sacerdote, se entrasse no Santo dos Santos com pecado, morria na hora. Era puxado por uma corda. Hoje Ele nos deu acesso, mas tem que ter coragem. E só tem coragem de entrar lá quem está purificado, regenerado. Aleluia. Você está entendendo? Amém? Eu vou acelerar aqui porque passou um pouquinho. Quer que eu pare ou continue? Continue? Falta pouco, falta 33 slides. Aleluia. Presta atenção nisso, está no finzinho. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos de todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Os inimigos que foram derrotados por Jesus a nosso favor são três inimigos fundamentais do homem. Primeiro, o pecado, já falei. Segundo, a acusação. Você acha que Satanás, meu irmão, você acha que Satanás, enquanto ele estiver em mãos, a cédula que nos acusa e que nos condena não permanece, apontando quem somos, o que fazemos,
que tipo de homem, que tipo de criatura somos? Por isso o nome dele é acusador. Pare e pense agora, você como um cristão. A cédula que te condenava, ele já retirou das mãos do diabo. Mas quantas outras cédulas você vai preencher para que o diabo continue acusando a tua vida todos os dias? Tem gente que adora assinar uma cédula nova de acusação. Se Cristo resgatou você, purificou você, transformou sua vida, arrancou das mãos do diabo o que te condenava, por que novamente entregar a ele mais uma cédula de acusação? Por quê? Não, irmão, você tem que andar de cabeceira quita, fazer com que o mundo das trevas olhe para você e diga: olha lá, esse homem, eu tenho uma sede dele, mas eu não consigo fazer nada, porque é um homem reto, anda na presença do Senhor, mas eu vou ficar em volta esperando uma oportunidade, mas ele não dá uma oportunidade. Não tem o que falar, não tem o que fazer, não tem acusação contra ele. Mas tem gente que todo dia, semana passada o irmão veio do retiro e mostrou uma folha assim, né? Foi? Branquinha, né? Tem gente que volta do retiro na outra semana já está assim, toda rabiscada. Parece que não aprendeu nada. Parece que o encontro com Deus foi um encontro com as férias que ele precisava tirar da família, da igreja, porque não aprendeu nada. Entrega uma cédula ainda mais preenchida nas mãos do diabo, porque sai do encontro com Deus com a consciência leve, pronto para pecar mais um monte, porque tem